O Antigo Egito continua a nos fascinar. É uma terra de mistério e maravilhas. Os antigos egípcios deixaram para trás monumentos e artefatos incríveis. Sua cultura e crenças eram complexas e intrigantes. Junte-se a nós em uma jornada no tempo. Vamos explorar o mundo dos faraós. Os antigos egípcios eram matemáticos, astrônomos e engenheiros habilidosos. Eles desenvolveram um sistema de escrita chamado hieróglifos. Também fizeram avanços significativos na medicina e na agricultura. Sua civilização prosperou por mais de 3.000 anos, deixando uma marca indelével na história da humanidade. A palavra faraó originalmente significava grande casa. Referia-se ao palácio onde o rei residia. Com o tempo, o título faraó tornou-se sinônimo do próprio rei. Os faraós eram considerados deuses e reis. Acreditava-se que eles eram descendentes de Horus, o deus da realeza. Como governantes divinos, os faraós detinham o poder absoluto. Eles controlavam todos os aspectos da sociedade egípcia. Eram responsáveis por manter a ordem, a prosperidade e a justiça. Lideravam seus exércitos em batalha, supervisionavam a construção de templos e pirâmides e agiam como intermediários entre os deuses e o povo. Imagine só, a responsabilidade. As pirâmides do Egito estão entre as estruturas mais icônicas do mundo. Elas não são apenas maravilhas arquitetônicas, mas também são testemunhos da engenhosidade e da determinação dos antigos egípcios. Esses túmulos enormes foram construídos para abrigar os corpos mumificados dos faraós e suas consortes. Cada pirâmide era um complexo funerário completo, com templos, estátuas e oferendas para ajudar o faraó em sua jornada para a vida após a morte. As pirâmides foram projetadas para proteger os restos mortais do faraó e garantir sua passagem segura para a vida após a morte. Os hieróglifos nas paredes das tumbas narram histórias e rituais que eram essenciais para essa transição. A construção das pirâmides foi uma tarefa monumental. Cada bloco de pedra, pesando várias toneladas, foi cuidadosamente colocado para criar essas estruturas colossais. Exigiu o trabalho de milhares de trabalhadores qualificados ao longo de muitos anos. Esses trabalhadores eram artesãos, engenheiros e agricultores que dedicavam suas vidas a essa tarefa sagrada. Quase uma obra do PAC, só que bem mais antiga. A logística e a organização necessárias para tal empreendimento eram impressionantes, mesmo pelos padrões modernos. As pirâmides mais famosas estão localizadas em Gizé, incluindo a Grande Pirâmide de Quéops. Este local é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. A Grande Pirâmide foi a estrutura mais alta feita pelo homem por mais de 3.800 anos. Sua altura e precisão continuam a fascinar engenheiros e arqueólogos até hoje. Ao longo da história egípcia, muitos faraós deixaram sua marca no reino. Cada um deles contribuiu de maneira única para a rica tapeçaria da civilização egípcia. Akhenaton, um faraó da 18ª dinastia, é conhecido por sua revolução religiosa. Ele foi um visionário que tentou mudar a base espiritual de seu povo. Ele tentou substituir a religião politeísta tradicional pela adoração de um único Deus, Aton, o disco solar. Essa tentativa de monoteísmo foi uma das mais ousadas da história antiga. Uma mudança radical, não acham? No entanto, essa transformação não durou muito após sua morte. Tutankhamon, filho de Akhenaton, é talvez o faraó mais famoso hoje. Ele ascendeu ao trono ainda jovem, e sua vida foi curta, mas seu legado é imenso. Seu túmulo foi descoberto em 1922 por Howard Carter. Esta descoberta foi um marco na arqueologia e trouxe à luz muitos segredos do Antigo Egito. Continha uma riqueza de tesouros, fornecendo informações valiosas sobre as práticas funerárias do Antigo Egito.
Esses artefatos nos ajudam a entender melhor a vida e a morte na época dos faraós. Cleópatra VII, a última faraó ativa do Antigo Egito, é lembrada por sua inteligência, perspicácia política e seus relacionamentos com Júlio César e Marco Antônio. Ela era uma líder carismática e uma estrategista brilhante. Ela lutou para manter a independência do Egito do Império Romano em expansão, uma verdadeira guerreira. Sua história é um testemunho da resistência e da luta pelo poder em tempos de grande mudança. Seção 5. Deuses e deusas. O panteão egípcio. Os antigos egípcios eram politeístas, o que significa que acreditavam em vários deuses e deusas. Cada divindade tinha uma função específica e era responsável por diferentes aspectos da vida e da natureza. Cada divindade tinha papéis e responsabilidades específicas. Por exemplo, Ra, o deus do sol, era considerado o criador de todas as coisas e era adorado como a fonte de luz e vida. Ra, o deus do sol, era o criador de todas as coisas. Ele era frequentemente representado com um disco solar sobre sua cabeça, simbolizando seu poder e importância. Osíris, o deus do submundo, julgava os mortos. Ele era frequentemente retratado com pele verde, simbolizando a ressurreição e a vida após a morte. Horus, o deus da realeza, representava a ordem e a justiça. Ele era frequentemente representado como um falcão, ou com cabeça de falcão, usando a coroa dupla do Egito. Ísis, a deusa da magia e da maternidade, era reverenciada por seus poderes de cura e seu papel no mito de Osíris. Ela era frequentemente mostrada com uma coroa em forma de trono, ou com Horus como criança. Anubis, o deus com cabeça de chacal, supervisionava o processo de mumificação e guiava as almas para a vida após a morte. Ele era uma figura crucial nos rituais funerários. Os antigos egípcios acreditavam que, ao honrar os deuses, poderiam garantir uma boa colheita, boa saúde e uma vida após a morte favorável. Eles realizavam rituais e oferendas para manter o favor dos deuses e assegurar a prosperidade em suas vidas. Seção 6. Vida cotidiana no Antigo Egito. Agricultores, escribas e sacerdotes. A maioria dos antigos egípcios eram agricultores. Eles viviam em aldeias ao longo do rio Nilo. As cheias anuais do Nilo forneciam solo fértil para a agricultura. Os agricultores cultivavam trigo, cevada e linho. Também criavam gado, ovelhas e cabras. Os escribas desempenhavam um papel crucial na sociedade egípcia antiga. Eles eram responsáveis pela escrita, manutenção de registros e administração. Os sacerdotes serviam aos deuses e deusas. Eles realizavam rituais, mantinham templos e agiam como intermediários entre o divino e o humano. Seção 7. Múmias e a vida após a morte. Jornada para o submundo. Os antigos egípcios acreditavam em uma vida após a morte. Eles acreditavam que, após a morte, a alma de uma pessoa seria julgada por Osíris. Se a alma fosse considerada digna, receberia a vida eterna no submundo. Para preparar o corpo para a vida após a morte, os antigos egípcios desenvolveram a prática da mumificação. A mumificação era um processo complexo que envolvia a remoção dos órgãos internos, a secagem do corpo e o envolvimento em bandagens de linho. Amuletos e encantos de proteção eram colocados entre as bandagens para afastar os maus espíritos. Seção 8. Fatos e anedotas interessantes. Sussurros do passado. Você sabia que os antigos egípcios usavam maquiagem? Homens e mulheres usavam delineador kohl. Eles acreditavam que protegia seus olhos do sol. Também usavam ocre vermelho e rena para colorir os lábios e bochechas. Os antigos egípcios adoravam jogos de tabuleiro. Um jogo popular era o senet, um jogo de estratégia e sorte. Era jogado em um tabuleiro com 30 quadrados.
Acreditava-se que o jogo tinha significado religioso, e representações dele são frequentemente encontradas em túmulos. Seção 9. Conclusão. O legado dos faraós. Os faraós do Antigo Egito deixaram um legado de grandeza e inovação. Suas pirâmides e templos continuam a inspirar admiração e espanto. Sua arte, cultura e crenças nos fornecem um vislumbre de uma civilização fascinante e complexa. Das imponentes pirâmides de Gizé aos tesouros dourados do túmulo de Tutancâmon, o legado dos faraós continua a nos cativar. Suas contribuições para a arte, arquitetura, religião e governança deixaram uma marca indelével na história da humanidade. À medida que continuamos a descobrir os mistérios do Antigo Egito, ganhamos uma apreciação mais profunda pelas conquistas desta civilização notável.